região. Professora Marcilene, professora Rose, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada e me perdoe ter que me ausentar para ir para o outro, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E fiquem, não desistam. Aguentem firme, tá bom? Muito obrigada. Professora Rosiane, é com você. Ludetana ainda não vá. Tá. Só já está transmitindo, Alice? Sim. Ok. Bem, antes da gente começar, eu e a professora Marceline, só diminuir aqui para acompanhar. Agradecer as palavras da professora Ludetana, porque a gente sabe que é de coração, né, que ela considera a gente filha, mas também irmã, né, somos companheiras de trabalho, sempre de mãos dadas, né, então é uma alegria muito grande, eu disse há pouco no outro evento, né, que ela está conduzindo, que é uma felicidade muito grande poder ter ela na minha vida, poder trabalhar com ela. E a gente gostaria também de apresentar a professora Ludetana para vocês, eu e a professora Marcilene, porque ela não está aqui à toa, né? Ela que é, ela que é a nossa referência, ela é referência em educação ambiental na Amazônia. Então, uma pessoa de um coração grandioso, uma pessoa espetacular, é uma estrela aqui no norte do país, né, que irradia luz para tudo quanto é canto, né, que é isso que é assim que vai caracterizando, né? Ela tem uma capacidade imensa de atrair as pessoas e atrair para fazer o bem, né? Porque onde a Ludetana chega, ela vai conquistando todo mundo. E é assim que ela consegue fazer esse trabalho de educação ambiental, né? Sempre conquistando as pessoas, envolvendo as pessoas, né? E há pouco nós estávamos palestrando e nos perguntaram sobre como era possível sustentar um projeto de educação ambiental, né? E aí nós duas, sem combinar, nós falamos, né, que era por meio do envolvimento das pessoas. E eu disse, vocês estão aqui com a mestre, porque ela é expert em envolver pessoas, que é sustentabilidade melhor para um projeto do que começar envolvendo as pessoas. Então, a Ludetana tem essa capacidade de envolvimento. Enquanto a gente tem na base aí do desenvolvimento essa separação, a Ludetana traz o oposto, que é o envolvimento. Então, ela tem uma capacidade muito grande de agregar pessoas, né? Envolver as pessoas. E onde ela está, onde ela passa, onde ela se propõe trabalhar, desenvolver ações, né, ela vai chamando todo mundo. Então, é assim que eu apresento a professora Ludetana. Esse é o meu olhar sobre ela, né, porque ela, há 20 anos, me envolveu, né, me cativou e me envolveu desse jeito, né? E não é porque ela tem títulos e títulos, né, que ela é doutora em educação e fez estágios no exterior, na Europa, e toda essa experiência, mas é essa carga humanitária, humana que ela tem dentro de si, que esse potencial poucas pessoas têm e sabem usar. Então, ela não só tem, como ela sabe usar de maneira extraordinária. Então, talvez nós nem tivéssemos um trabalho de educação ambiental dessa magnitude que nós temos hoje no Pará, na Amazônia, se não fosse pela Ludetana.
né? Por que o GEAMAS cresceu tanto? Por que o grupo de pesquisa cresceu tanto? Por que o nosso canal cresceu tanto? Né? Por conta dessa capacidade da professora Ludetana. Então, é assim que eu a apresento, né? Então, uma grande honra tê-la conosco para abrir esse curso. Né? Nós que aprendemos com ela, eu e a professora Marcilene, aprendemos com ela a trabalhar a educação ambiental, a fazer educação ambiental. Eu fui aprender com a Ludetana na prática a fazer educação ambiental, a fazer os projetos. Né? Então, ela é uma referência para mim. Então, é um grande orgulho, gratidão imensa tê-la aqui para abrir esse curso junto conosco. Marcilene, que... Vou falar bem rapidinho, professora, para já liberar a senhora para ir para a sua palestra. Então, realmente, eu e Rosiane, nós combinamos de lhe apresentar, e é uma tarefa muito difícil lhe apresentar, tão grande, né? São as suas expertises, mas nós resolvemos lhe apresentar de uma outra forma. E definirem algumas, e eu escolhi duas palavras para lhe definir. A primeira é a amizade, não só por mim, pela Rosa, mas por uma multidão de gente. Essa amizade que a sua arte, é uma capacidade muito grande que a senhora tem. A outra palavra é solidariedade. E a senhora agradecendo por eu ter lhe ajudado, disse que eu que lhe... Eu preciso que você me elabore isso. Aline, é assim, você sabe? E a Ardani me agradece se eu aperreio as unitárias e educacional. Para o segundo semestre. Olha aí, mana, já prometi isso. Porque assim, a gente sentiu, os alunos elogiaram tanto, adoraram a fala da professora Rosiane, e se ela ficasse até da noite, com certeza ele ficar. Quer dizer, assim, os mais exigentes de mestrado, né? E eu disse para ele que esses níveis, eles não precisam, que é a sua acessibilidade, é a busca antes, né, daquele verbo esperançar, né? A gente esperançar não é ficar sentado olhando as coisas chegar. Esperançar é você fazer, esperar. Né? O Paulo Freire, no seu centenário, ele diz que eu espero na medida que começo. Porque não seria possível partir o pão de forma que todos possam se alimentar, mas também todos possam prover o seu alimento. Não é? Nós não queremos só que as pessoas fiquem lá, vem fazer educação ambiental. Não, vamos ter junto, vem cá, que depois você vai continuar sem mim. Não é? Então, assim, que essa grande região linda, essa região de Itaituba, onde está sediado o nosso IPEASA, que eu tive o prazer de conhecer, já fui várias vezes, eu ia pela época, pela Sectan, né? Na época da GTZ, mas ele não está mais aí. Quando se implantou a Secretaria de Meio Ambiente do município, a gente trabalhou muito nesse município, né? Mas, paciência, o importante é que aí e vocês vão dar continuidade nessa história. E os professores, técnicos, comunitários, empresários, quem estiver ouvindo, tem muita coisa para a gente aprender virtualmente, essa ferramenta que nos permite olhar. Né? Um beijo, muito obrigada, eu amo vocês. Amo vocês. Beijos. Alice, minha filha, tome conta do meu lugar, por favor. Ordoene, um grande abraço. É tanta gente dessa equipe que trabalhou que eu tenho medo de citar os outros, mas quem mais me foram eles. O Aricleto nem deu bola para mim, mas eu amo o Aricleto também. Tá? Estou muito emocionada, vou fechar agora. Só de ter o Obrigada, microfone, viu? Ludetana, Vou por desligar. favor. Tá? Eu vou colocar a apresentação agora.
Então, o curso tem, né, tem por temática Educação Ambiental e Prática Pedagógica, é ministrada por mim. Rosiane, professora Marcilene. O objetivo, nós temos ensinar métodos e técnicas de educação ambiental em espaços escolares e comunitários, envolver os atores sociais no processo de melhoria da qualidade do ambiente por meio da educação ambiental. E nós dividimos aqui, eu e Marcilene, então nós vamos trabalhar eu diria as duas mãos, né? Ou a constituição que é as práticas de educação ambiental. Vou falar rapidamente sobre o histórico da educação ambiental e ela vai, na sequência, apresentar um pouco desses conceitos para que vocês possam tomar e compreender a magnitude desses conceitos e, na sequência, a gente parte das práticas. E ainda hoje a gente vai falar de metodologias ativas, como a gente propôs na ementa, né? E aí vamos trabalhar com essas práticas, com a criação de jogos ambientais, com dinâmicas de vivências em educação ambiental, e a gente dividiu esse conteúdo para trabalhar nos 2 dias com vocês. Então, a gente fecha hoje com parte de metodologias ativas, e na segunda-feira a gente volta e educação ambiental, criação de jogos e também um pouco de gamificação, que trabalhei com vocês. Então, serei muito breve nessa parte do histórico da educação ambiental, né, só para a gente poder se situar, mas a importância da gente revisitar esse histórico para a gente também compreender a magnitude e a importância do trabalho. O contexto, ela é apresentada enquanto alternativa para a resolução de problemas socioambientais, né, e como a gente passa a adotar, né, quais as características, como ela deve ser trabalhada, porque a educação ambiental, enquanto proposta de resolução de problemas socioambientais, surge aí nos marcos, a gente vem passando por um processo de evolução e a gente sempre quer ser melhor, sempre e é uma busca incessante da própria espécie humana, querer evoluir, querer ser melhor, né, e conquistar mais saberes a cada dia. Mas, e aí eu fiz uma montagem, depois coloquei a ajuda do lixo aqui, né, porque o ser humano vem evoluindo, de acordo aqui com a teoria do Big Bang, né, e aí a antropologia biológica estuda aí essa evolução da espécie humana, mas aí chegou o período da Revolução Industrial, né, e é um período aí que a gente pode chamar de dominado aí por essa razão instrumental, que o ser humano começa a se apropriar no seu estado máximo da natureza, e colocar a economia a seu serviço, é o homem que fica materializado a serviço da economia. E o resultado está aqui, né? Quando a gente diz que ele que está a serviço da economia e fica subjugado e jogado aí, né? Fica aí a extremidade aí desse processo todo, como se ele não fosse o centro, né, desse desenvolvimento. E aí algumas referências para Raquel Castro, né, quando ela escreve Primavera Silenciosa, contextualizando e alertando para os problemas ambientais na década de 1960, ela escreve Primavera Silenciosa em 1962, a importância do Clube de Roma, que são todos marcos internacionais. Eu vou passar muito rapidamente, porque não é interesse aqui a gente discutir o histórico, é só para a gente portar, né, para a gente compreender um pouco onde se
citou a educação no final da apresentação, e é importante para a nossa prática, né, e para o trabalho de metodologia do que nós vamos ter hoje, né, em termos de educação ambiental. E aí, então, a gente tem a Conferência de Estocolmo, que foi realizado pela Unesco, na Suécia, né, é um marco referencial da educação ambiental, e já se propõe ela enquanto transversal interdisciplinar, e se trata de uma sequência, eu diria, uma das mais importantes, que é a Intergovernamental de Educação Ambiental, um encontro tão importante e decisivo para a educação ambiental, porque é de lá que sai a definição que a gente considera até hoje de educação ambiental, os objetivos, os princípios, as estratégias de como a gente deve trabalhar educação ambiental. E aí se tem essa definição de educação ambiental retirada de Tbilisi, né, que foi realizado na Geórgia, ex-União Soviética. A gente sempre pensa a educação ambiental enquanto processo. É um processo, é uma prática, né? Então, enquanto processo, a gente diz que ela deve acontecer todo o tempo, em todos os lugares, de dia, de noite, né? Todo o tempo. Então, um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem os conhecimentos dos valores, as habilidades e as experiências. Então, que os tornam apto a agir de problema. Então, essa é a definição magna de educação ambiental proposta pela Conferência de Tbilisi e que depois foi sendo replicada nos demais eventos referenciais internacionais e que a gente adota até os dias atuais, né? Porque é um processo, é uma prática, é um processo, e que a gente vai se apropriando do meio ambiente, conhece, e ao mesmo tempo que a gente se apropria desses saberes, você passa individualmente, coletivamente, toma consciência do meio e você tem condições de resolver problemas ambientais. E principalmente por estar mergulhado também nessa realidade, que também que é uma característica da educação ambiental, né? Você trabalhar ela mais contextualizada, atentar para a diversidade local. Então, qualquer trabalho, qualquer projeto de educação ambiental, ele tem que ser contextualizado locais, a comunidade, do que as próprias pessoas que vivem no local. Então, por isso é tão importante a gente atentar para todas as recomendações que já aparecem desde lá, né, dessas conferências, em especial o Tbilisi. E aí, na sequência, os grandes eventos vêm reforçando o que já havia sido dito em Tbilisi. Em 92, a gente tem uma grande conferência com participação de núcleos, que é a Eco 92, e de lá sai o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, que nós utilizamos até hoje como referencial para nossas ações, né, um tratado belíssimo, e quem ainda contar, né, tratado, né, os princípios do tratado, né, porque é o tratado que ele nos diz, né, como é que deve ser essa educação. Então, ela o que eu acho também muito bonito que está presente lá no tratado, né, que nós somos todos aprendizes e educadores. Olha que coisa magnífica, né? Ao mesmo tempo que nós somos educadores, né, e esse curso se volta para a formação de educadores, de professores, então nós somos aprendizes também, estamos constantemente, como nos dizia Paulo Freire. Então, está lá no tratado, somos todos educadores e aprendizes. E a educação é um direito de todos. Então, sobressai esse documento, é uma referência, nós utilizamos nas nossas ações, no GA+, né, o tratado é sempre retomado nas nossas falas. Ontem mesmo, no evento que está acontecendo, vai até amanhã, que é o Dia Ambiente, e nós estamos no Pré-Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, e a gente estava apresentando
sobre o painel sobre educação ambiental, né, e quase todas nós não combinamos, mas quase todas falamos sobre o Tratado de Educação Ambiental, tão quanto ele é importante para as nossas ações. E aí, na sequência, tem a Declaração de Tessalônica, depois nós temos 2002 a Rio+10, e todas com bem reafirmadas o dito em Chibiná Eco 2, e são todos eventos aí que vêm colaborando nesse sentido de consolidar essa proposta de educação ambiental enquanto resolução para os problemas ambientais, né? Que muito dos nossos problemas passa por essa mudança de mentalidade. Então, a gente precisa de um trabalho sério, precisamos na sua essência, mas também na sua magnitude, para a gente poder desenvolver. E aqui a definição que está no Tratado de Educação Ambiental para a Sociedade Sustentável e Responsabilidade Global, que é o princípio 16. A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas as formações de vida com as quais compartilhamos este planeta, do ser humano. E na sequência, que é importante, né, eu vou dar aqui um pequeno salto para a gente falar, porque os objetivos do desenvolvimento sustentável substituíram os objetivos do milênio, que foram lançados em 2000, né, e é o que está na pauta do dia hoje, são ao todo 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né, foram lançados na Conferência das Nações Unidas 2012, que é a 2012 é Rio+20, né? E os ODS são um apelo universal da Organização das Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger, assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Então, para a gente entender de vez que a proposta de desigualdade principal, que é a questão das desigualdades sociais. Então, a gente precisa combater as desigualdades sociais, e é o primeiro objetivo, é o primeiro ODS, erradicação da pobreza. Na sequência, erradicação da fome. Terceiro, saúde e qualidade. Quarto, educação de qualidade. Quinto, igualdade de gênero. 6, água e energias renováveis, e assim por diante. Então, é um desafio, ao mesmo tempo um apelo, mas também um desafio para todas as nações, no sentido de adolescente. Nós temos também todo um histórico aqui no Brasil, né, em relação à questão ambiental, com os referenciais internacionais, desde a criação da que a gente tem a criação da política em 88 com a Constituição Federal no seu artigo 225, né, que é uma chamada, esse artigo ele traz a noção de desenvolvimento sustentável, mas também traz a própria noção de educação ambiental, porque todos nós temos direito a um ambiente que seja sadio, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia, todos devem mantê-lo e preservá-lo, devendo o poder público e a coletividade defendê-lo e preservá-lo também na área ambiental, né? E aí, diante da luta aí do movimento ambientalista, né, que também vinha denunciando mundialmente os problemas ambientais. Em 92 tem a criação do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, aqui no Brasil, e em 1994 o Programa Nacional de Educação Ambiental, que depois foi atualizado
atualizado, e aí já tem outras versões desse. Na sequência aí, uma série de eventos, 99 aqui, olha, o PRONEA, e aí a política com a criação da Lei 9.597, e aí se tem a criação da Política Nacional de Educação Ambiental, depois em 2001 a criação das redes de educação ambiental, e aí a gente tem a Rede Brasileira de Educação Ambiental, aqui no Pará a gente tem a REBEA, teando esse evento que está acontecendo, que é o Pré-Fórum de Educação Ambiental, né, o 10º Pré-Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. Então, já aí um trabalho já desde 2001, em decorrência aí da criação das redes de educação ambiental. E aí se tem aí a primeira rede, né, grande rede brasileira de educação ambiental, e na sequência as redes estaduais. Em 2013 a gente tem as conferências de educação ambiental, e aí é um momento que se está discutindo a questão, foi um tema muito discutido durante essas conferências, e foram conferências nacionais, conferências regionais, conferências municipais. Em 2004, a gente tem o 5º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, e depois de 2012, a Rio+20, que eu falei há pouco para vocês, que é de onde sai lá os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Em 2012, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental. E hoje, se vocês me perguntam, professora, o que é que tem de mais recente para se trabalhar educação ambiental? Onde é que a gente vai encontrar quais são os parâmetros legais para se seguir, para se trabalhar a educação ambiental na educação básica e no ensino superior? E aí eu digo para vocês, são essas diretrizes aqui. A resolução número 2 de 2012 do Ministério, que se chama Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental. Tá? E hoje já diz o seguinte, e aí, claro, essa resolução ela está toda referenciada no que já se propunha anteriormente pelos eventos, pelos marcos internacionais, mas também pelos marcos legais da questão ambiental e da educação ambiental nacional e internacional. Ambiental, que é a Lei 9.695 de 1999, reafirma-se que ela é componente integrante, essencial e permanente da educação nacional, e ela deve estar presente de forma articulada em todos os níveis de ensino, também em todas as modalidades. Na educação indígena deve estar presente em todo, por força de lei. Da educação básica e do então, o legal ambiental deve ser trabalhado em todos os níveis, todas as modalidades, na educação básica e também enquanto prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente. Em todas as fases, etapas da disciplina, que é uma questão que muito já se colocou. Por que não cria uma disciplina de educação, de fazer um trabalho interdisciplinar, né, e essa é a proposta atual, né, do Ministério da Educação, com a implantação da BNCC e a construção dos vários currículos dos estados, dos municípios, e de se fazer esse trabalho interdisciplinar. Então, não é proposta, seria colocar a educação ambiental numa caixinha. E a gente não concebe a educação ambiental enquanto você tendo hora e tendo dia e local para fazer educação ambiental. Ela é uma prática social. Enquanto prática social, enquanto prática educativa, você faz todo dia, toda hora, em todo lugar, em qualquer lugar. Então, não dá para a gente concentrar educação ambiental só numa sala de aula em determinado período. Ela não se propõe enquanto... E deve constar bem nos currículos de formação inicial e continuada dos profissionais da educação. E os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender de forma pertinente ao cumprimento dos princípios e objetivos da educação ambiental. Tudo isso está lá na resolução número 2, de 15 de junho de 2012. Então,
como quer fazer um projeto de educação ambiental, recomendação número 2, porque traz uma síntese, né, do que é a educação ambiental, de como ela deve ser trabalhada metodologicamente. Então, está muito bem explicado a resolução. E aí, o que eu deixo nesse primeiro momento, que eu vou passar a palavra para a Marcilene, diante de contar esse breve histórico da educação ambiental, corri, mas porque não é a intenção, o curso não é os cursos, nas minhas aulas, para os meus alunos, né? E a gente está num momento, um momento da educação ambiental, mas e vocês? Somos todos protagonistas dessa história, todos nós somos protagonistas. E como é que de vocês? Cada um, como é que se quer que a história, como é que vocês querem ser lembrados? Né? E aí vamos escrever como é que a gente quer que a história lembre da gente. Não precisa ter um grande feito. Então, a gente precisa fazer esse exame de consciência e quais são as nossas atitudes. O que é que a gente está fazendo hoje para o ambiente? O que é que a gente está deixando? Que semente nós estamos plantando para as futuras gerações? Então, como é que a história vai lembrar de nós? E aí, né? Não é para mexer você, os protagonistas. A gente precisa fazer esse exame com a questão e fazer essa ambientalidade, ela nos dá a atitude de autoridade, nos dá isso. Então, a educação ambiental ela passa pela autoridade. Ou na dimensão ambiental. Então, dando continuidade ainda, a esses termos, entrarmos na parte mais prática, hoje eu quero falar com vocês sobre atitudes sustentáveis. Vou trabalhar sobre a educação ambiental na escola, então a importância de nós fazermos da nossa escola um espaço sustentável, trabalharmos aí a sustentabilidade dentro da nossa escola. Então, primeiro, o que é sustentável? O que significa essa palavra que está aí, modismo? Então, significa equilibrar. Então, nosso ambiente, o nosso mundo, o nosso planeta precisa de ações sustentáveis, de atitudes sustentáveis, para que nós possamos equilibrar o que? Todas as dimensões, né? Equilibrar a questão da dimensão econômica, ou não vivemos apenas de uma maneira, de uma forma, e desprezamos as demais. Nós vivemos dentro das inter-relações, dessas inter-relações humanas, dessas inter-relações com o meio abiótico. Então, é assim que o nosso está sustenta. Então, sustentável significa equilibrar as necessidades de consumo do ser humano com a capacidade de renovação da natureza. A sustentabilidade é usada para descrever o modo de agir sobre os recursos ambientais do nosso planeta. E atitude, o que é essa palavra? O que significa? É uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. É um propósito. Então, elas levam a ação para a sustentabilidade. Então, nós precisamos estimular
as ações, as atitudes sustentáveis. Né? E vamos entender um pouco mais sobre alguns conceitos. A professora Rosiane já nos trouxe antes, e eu vou dar continuidade ainda a mais desenvolvimento sustentável. Então, as necessidades são as possibilidades das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Esse conceito de desenvolvimento sustentável é muito profundo e muito relativo. E sobre ele, nós veremos que, atualmente, a nossa geração ela tem as suas necessidades e a professora amar aquele que está próximo, amar aquele que está longe geograficamente, porque as ações, o descarte de resíduo afeta o ambiente, afeta as pessoas de forma regional, de forma global. Então, precisamos refletir, precisamos pensar, precisamos mudar essa nossa forma de agir. O ambiente é a totalidade do planeta e os elementos que compõem físico, químico e biológico, distintos níveis de solução, até os seres humanos e suas formas de organização na sociedade, onde a rede de inter-relações existentes entre estes elementos se encontra em estreita dependência e influência recíproca. Quando nós falamos de meio ambiente, né, o meio ambiente já é redundante, então o ambiente, todos os lugares, todos os cantinhos do mundial. E eu lembro em uma pesquisa em que a professora perguntava o que é o meio ambiente, os alunos acabam apontando que o meio ambiente é a floresta, que o meio ambiente é o rio, que o meio ambiente é a praça, e não concebe, não tem a percepção de que o meio ambiente somos todos nós, que qualquer lugar em que nós estejamos, ali é o nosso meio ambiente. Se estamos na sala de aula, precisamos ter em qualquer lugar, nós precisamos ter esse tipo de atitude para que este meio ambiente ele realmente seja sustentável. E aqui nós temos o ser humano aí na ponta de todo esse processo, é um dos elementos do ambiente, formando parte diferentes níveis de sua evolução. Esta influência recíproca faz nascer o homem social que incorpora todas estas dimensões, alicerça a história da construção humana em extremismo, pragmatismo e a educação ambiental crítica. Então, nós temos aqui que o conservacionismo ele marca o processo histórico-educativo da educação ambiental. Trata da concepção da conservacionismo, a promoção de mudança, mas de mudança individual, dessa conscientização individual do sujeito. Trata da ideia de que é necessário aproximar o ser humano da natureza, só que nos ir muito além dessa aproximação. Nós precisamos da concepção de meio, porque nós somos de natureza. Então, essa tendência da educação ambiental conservacionista,
ela trata dessa sensibilização, dessa conscientização do sujeito, mas acaba desprezando, deixando de lado as demais dimensões. E há pouco eu dizia para vocês que todas as precisam ser consideradas. O ser humano é complexo, mas nós vivemos uma teia de relações. Nós não somos lineares, né? Nós não trabalhamos em cadeia. Quando nós trabalhamos na natureza, por exemplo, eu posso até exemplificar a cadeia alimentar, que é linear. Nós trabalhamos lá forma de uma teia. Então, nós precisamos trabalhar a educação ambiental, né, dentro da tendência pragmática. Ela já trata da adoção de ações, né, voltadas também à preservação, à conservação, né, ao comportamento aí, individual também, as mudanças de comportamento, as mudanças de atitude, já vão para a redução ambiental, o desenvolvimento sustentável, mas segundo Loureiro e Leirardos, a educação ambiental dentro da tendência pragmática, ela é a expressão do ambientalismo de resultados, ou seja, ela está muito voltada para o ecologismo de mercado, como assim os autores descrevem, voltada para o desenvolvimento sustentável, para as ações que voltam ao consumidor, pouco faz com que o sujeito reflita sobre as consequências dessas suas ações, desse seu consumo, mesmo que seja consciente, da produção, do descarte, e de todo esse processo. Então, por último, nós temos a educação ambiental crítica, que pelo menos hoje, descrito também por Loureiro e Leirardos, que efetuar uma consistente análise da conjuntura complexa da realidade, trabalhar a autonomia e a liberdade dos agentes sociais, implementar a transformação. Então, a educação ambiental crítica, ela está voltada para a reestruturação social, ela é mais profunda, ela permite a reflexão, ela está voltada para a desestruturação dos sistemas hegemônicos, para a formação de uma sociedade mais justa, mais equitativa, para a formação também de uma nova racionalidade, para a formação do sujeito crítico, do sujeito emancipado, do sujeito que reflete sobre as suas ações. Então, aqui nós temos de tendências chamadas de macro tendências, o conservacionismo, o pragmatismo e a educação ambiental crítica ou emancipatória. Ao lado, na figura, nós temos que nós saímos dessa educação ambiental conservacionista, desse pensamento que nós precisamos sair dessa conscientização compondo a educação ambiental climática, da conscientização para o desenvolvimento sustentável, também comportamentalista, é um tipo de educação ambiental que acaba agregando todas as ideias do conservacionismo, só que dentro de uma outra roupagem. E precisamos caminhar para a educação ambiental crítica, para essa consciência já mais voltada à coletividade, mais reflexiva, e precisamos chegar na emancipação do sujeito, na formação do sujeito crítico, do sujeito reflexivo. Ainda falando
das tendências e das abordagens, né? Aqui nós temos as abordagens da educação ambiental. E um pouco o pensamento de vocês, dentro de qual dessas tendências atrás, nestes slides colocados, dentro de qual dessas tendências, né, se amparam a sua prática pedagógica, né? E dentro de qual dessas tendências você trabalha a educação ambiental? Será que não está na hora de mudar, né, de evoluir, de passar para uma educação ambiental mais ampla, mais crítica, mais reflexiva? Vamos trabalhar com as abordagens da educação ambiental. Então, nós temos a educação ambiental, ela, dentro da tendência conservacionista, né, no início das suas ações, das suas abordagens, da sua inserção, né, na educação básica, a educação ambiental ela era trabalhada muito de forma disciplinar ou multidisciplinar. Então, você estava explicando que a educação ambiental, ela, segundo a legislação, ela não pode ser trabalhada, não pode ser trabalhada dentro dessa abordagem disciplinar. Ela precisa de uma abordagem mais ampliada. Então, nós que ao lado, são pensados para serem trabalhados por todas as disciplinas ou por um grupo de disciplinas, um grupo de professores. E aí, por falta, às vezes, dessa prática interdisciplinar, esses projetos eles acabam sendo trabalhados de forma multidisciplinar, onde cada professor trabalha a temática dentro da sua disciplina, sem ter essa cooperação. Dentro dessa interdisciplinaridade, aqui ao lado, existe a cooperação, existe a transdisciplinaridade, ela coopera os saberes, coopera os conhecimentos, vindo, né, perpassando por todas as disciplinas. Já na pluridisciplinaridade, ao lado, existe uma temática comum, mas agora existe uma relação e cooperação entre as disciplinas. A pluridisciplinaridade já difere da multidisciplinaridade, que não há conexão, que não há cooperação. Na pluridisciplinaridade, nós já temos aqui, e as disciplinas já cooperam em conhecimentos. A educação ambiental também, segundo os parâmetros curriculares nacionais, ela precisa ser trabalhada, a temática, né, precisa ser trabalhada dentro dos temas transversais. Como temas transversais? Como se trabalha com os temas transversais? Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles trouxeram aí meio ambiente comum dos temas transversais. Então, a importância de se trabalhar com essa temática de forma transversal é porque gera a problematização da realidade, das situações de aprendizagem. Então, nós trabalhamos dentro de uma forma urgente na sociedade. Traça a superação da concepção fragmentada do conhecimento para uma visão sistêmica. Também atua na integração das habilidades e competências curriculares e resolução de problemas, além da promoção de um processo educativo continuado e do conhecimento como uma construção coletiva. Então, nós temos os três os 4 tipos de abordagem que querer. Então, as abordagens da educação ambiental, a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e o meio ambiente como tema transversal. Bom, atitudes de educação ambiental na escola, como fazer, como atuar com a educação ambiental na escola.
Então, com atitudes, postura, o ser humano promove a redução ou do atual do meio ambiente resultado das nossas ações, das ações dos seres humanos. As nossas atitudes, as nossas posturas são fundamentais para a preservação da espécie humana. Ações simples, às vezes as pessoas dizem que não fazem educação ambiental, que não contribuem com a conservação do planeta, com a proteção, porque elas podem fazer toda a diferença, né, para o meio ambiente e para a nossa qualidade de vida. Então, aquelas que podem ser feitas dentro de casa, na escola, né, e que busca reduzir o consumo desenfreado de bens ambientais para o ser humano. Exemplo, o não desperdício da água, de energia, o respeito pelo outro, pelo espaço. Todas essas ações, elas são que contribuem para a nossa espécie, né, para que nós possamos ainda ter vida longa nesse planeta. Então, vamos praticar, né, se disponibilizar, né, a promover o melhor para você, para as outras pessoas e para o ambiente, preocupados com o agora e com o futuro. Então, sustentabilidade, fruto das nossas atitudes, é nós disponibilizarmos, agir com coerência e ter consciência que atitudes que, embora pareçam pequenas, são muito importantes para atender a todos os seres vivos desse planeta. A educação ambiental na escola. Eu posso começar por onde eu posso começar. Então, vamos lá. Promovendo práticas sustentáveis entre alunos, professores, funcionários e comunidade escolar. A educação ambiental é coletiva, é um processo permanente, articulado e coletivo. Assim diz a Política Nacional de Educação Ambiental. Assim está nas diretrizes curriculares de educação ambiental. Então, como eu faço na escola? Promovendo o envolvimento, promovendo ações sustentáveis, construir projetos de arborização, de hortas, de aproveitamento de reciclagem de materiais, dentre outros. A professora Betana está com um projeto na universidade que é banheiros sustentáveis, que pode ser trabalhado em qualquer local, qualquer instituição pública, privada, na escola. Então, projetos simples que podem fazer o que fazem, mas favorecer espaços para que eles incorporem, né, em seu cotidiano atitudes voltadas à proteção dos recursos ambientais. Engajar a comunidade escolar em práticas de sustentabilidade a partir da sala de aula. Criar um ambiente agradável e respeitoso na escola com os colegas, professores, funcionários e com os pais, porque educação ambiental é respeito, educação ambiental é solidariedade, educação ambiental é amor, né? É plantar uma árvore ou separar os resíduos. Tem uma intencionalidade em cada uma dessas ações. Manter a limpeza dos espaços na escola, tanto do patrimônio público, e sensibilizar as crianças em relação a e as crianças, os adultos, né, qualquer aluno, qualquer pessoa, a respeito dessa importância. O meio ambiente, mas eu devo começar a contribuir com aquele no qual eu estou inserido, com aquelas pequenas ações. Promover continuidade da educação ambiental, de valorização para os professores, de alunos técnicos e pessoal de apoio. Além disso, nós podemos trabalhar a educação ambiental na escola, promovendo atividades efetivas de paz nas relações
sociais e com os demais seres da natureza e suas dimensões. Né? Nós precisamos estimular uma cultura de paz, né? Uma cultura da sustentabilidade, uma cultura de paz, uma cultura de harmonia, definir e trabalhar conhecimentos e informações que propiciem práticas para a conservação do meio ambiente. Porque na escola eles precisam do nosso cuidado, atenção, orientar. Eles vão fazer, tenham certeza disso. Nós podemos fazer e estimular pequenas práticas, como lavar as mãos antes do lanche, organizar em filas quando necessário, a hora de falar, o respeito ao colega, o respeito à opinião do outro, nos banheiros, sempre dar descarga. Os banheiros limpos, um banheiro. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. É uma situação bem complicada, né, para se organizar, para se gerenciar, para se manter um banheiro público limpo. Além disso, nós precisamos trabalhar com joga o papel no lixo e não só, gente, com o discurso do joga o papel no lixo. Por que tem que jogar o papel no lixo? Na sala. Então, é sensibilizar o nosso aluno, é dizer para o nosso aluno o porquê de não jogar o papel no lixo, qual é o destino desse resíduo, do lixo, do plástico, a partir do momento em que ele vai para a rua, para os bueiros, para os esgotos, para o recurso hídrico. Então, nós precisamos sensibilizar, ele precisa fazer, ele precisa praticar. Mas de forma consciente, ter destino certo, estimular a coleta seletiva, estimular a participação da comunidade, de cooperativas, formar parcerias com cooperativas. Então, nós temos aqui que orientar, eles vão fazer. As atitudes levam aí a sustentáveis. Podemos trabalhar a partir da pedagogia dos 4 R's. Então, nós temos aí, né, o reciclar, o reutilizar, o repensar as nossas atitudes. Isso é essencial. A economia da eletricidade, então, a promoção de campanhas ambientais para estimular a economia do uso da água, do papel, da energia, disponibilizar uma cardápio variado que inclua frutas, verduras e legumes de cultura local. No açaí, por exemplo, é maravilhoso ver que a maioria das escolas já incluíram o açaí na merenda escolar. Então, essa valorização da nossa culinária, dos nossos produtos, garantir a acessibilidade das pessoas com ciência, realizar mutirão de limpeza de todo o espaço escolar. O meio ambiente é responsabilidade de todos. Às vezes nós esperamos apenas daquela pessoa que ficou com esse papel, né? Como pessoa dos serviços gerais, e nós esperamos para que essa pessoa vá fazer a retirada do resíduo, que vai limpar, que vai varrer. Então, manter o espaço limpo é responsabilidade de toda a comunidade escolar. Criar uma horta escolar com alimentos, ou uma horta de planta escolar, ou de um jardim florido, enfeite a escola e utilize para dar aulas. Eu estou com esse projeto de jardim na escola e já comecei com os meus alunos, mesmo dessa forma online, nós já estamos fazendo, já está tendo alguns resultados. Eu vou até mostrar para vocês na próxima, no dia 7, né, que temos nosso próximo simples, seria simples. Então, podemos sim, é possível
o não desperdício em todos os sentidos da escola, o não desperdício de papel, o não desperdício de água, o não desperdício de alimento, o não desperdício da merenda escolar. Nós precisamos educar os nossos alunos para que eles utilizem apenas aquilo que realmente eles vão consumir, né? Que eles peguem, que eles sirvam-se apenas daquilo que não tenham convivência, respeito de solidariedade entre os segmentos que constituem a escola. Então, seja no campo, seja na cidade, tem espaço para praticar. Cultive hortas, estimule bons hábitos de convivência na comunidade escolar, conquistando os colegas, os professores, técnicos, pais, conquistando os alunos, promovendo uma cultura de harmonia entre eles, aumentando a possibilidade aí da alteridade, como já foi falado há pouco, né, desta tolerância, do amor, do respeito. Então, trabalhe de forma interdisciplinar, trabalhe com os demais professores, trabalhe com conteúdos de diferentes disciplinas, faça o seu aluno pensar de uma forma mais abrangente, né? Plante árvores, estimule o diálogo, né? Precisamos ensinar e até mesmo aprender a ouvir, né? Precisamos praticar a escuta sensível, dar voz ao nosso aluno. Isso também é educação ambiental, né? Então, estamos acostumados a chegar na sala de aula e falar, mais, dar voz, dar vez, estimular esse diálogo, estimular a criatividade, a inventividade, a utilização de diversos materiais que iriam para o lixo, né? Reutilizar, praticar ainda um dos R's pedagógicos. Então, as escolas educadoras no campo e na cidade precisam assumir um compromisso com a formação de valores para a sustentabilidade. Unir esforços para fortalecer visões integradoras. Estimule uma reflexão sobre as diversidades e a construção de sentido em torno das relações indivíduos, natureza, sociedade, cultura. Reflitam sobre os riscos ambientais globais e locais e as relações ambiente-desenvolvimento. Aqui eu trago para vocês cerejadas. Não evite deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Desligue aparelhos eletrônicos quando não estiver usando. Planeje as compras de alimentos. Peça sempre a nota fiscal. Precisamos ensinar o nosso aluno a agir, né, como cidadão. Planeje a renovação do guarda-roupa. Tenho muito cuidado com isso, gente. Não precisamos de no dia lixo para você, pode não ser lixo para outra pessoa. Então precisamos repensar, tá? Então precisamos agir aí com a solidariedade. Aproveite o verso de folhas de papel já utilizadas e quando as folhas já estiverem todas usadas, podemos trabalhar reciclando esse papel. Leia o rótulo para comprar, prepare o lixo para reciclagem, espere o alimento esfriar antes de guardá-lo na geladeira, assim você consome menos energia. Compre produtos feitos com material reciclado, opte pelos produtos orgânicos, se for possível, procure passar para o maior número possível de pessoas as informações que... Saiu aqui. Então, nós precisamos formar multiplicadores.
E já finalizando, que eu acho que eu já tomei bastante tempo, precisamos promover um espaço público onde os seres humanos se reconheçam como iguais, discutem e decidem o comum. É nesse espaço que se constrói um mundo comum, que é múltiplo, já que ele reflete as perspectivas diferenciadas dos cidadãos, mas é o mesmo partilhada por todos. Aqui, já finalizando a apresentação, é essencial que na escola nós trabalhemos com a educação ambiental de forma permanente, de forma articulada, né? E possamos articular ações nesses sistemas educativos que envolvam voltadas aqui para o meio ambiente, para a solidariedade, né? Para a cultura, para o lazer escolar. Vamos aí refletir, fazer com que nossos alunos reflitam sobre os problemas ambientais, que nossos alunos reflitam sobre a capacidade de suporte do nosso planeta, reflitam sobre esse processo de exploração, de produção, de consumo, sobre a nossa responsabilidade em relação aos problemas ambientais, a nossa corresponsabilidade com tudo isso e a nossa responsabilidade com o processo de mudança. Sabemos que um passarinho só não faz mais. Se nós começarmos com uma ação, estimularmos e formos envolvendo, com o passar do tempo nós teremos inúmeros multiplicadores dessa nossa ideia. Bom, gente, aqui estão só os meus dados, meu e-mail. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou passar a palavra para a professora Rosiane. Oi. Então, nós estamos com... Acho que tem que desligar o teu áudio que está dando interferência. Isso. Nós estamos com temporal aí em Itaituba, que eu estou acompanhando aqui. Muitos não conseguiram assistir o início, mas vai ficar tudo gravado e podem depois acompanhar. A professora Alice já confirmou que vai ficar tudo gravado no canal. E aí, quem perdeu o início, depois volta lá e acompanha para não perder o que a gente apresentou no começo, tá bom? Eu vou retomar daqui, já é para abrir para vocês, e vou começar agora, falando um pouco sobre metodologias ativas. E aí, no final, a gente deve ter uns minutinhos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer pergunta, usem o chat, que a gente está acompanhando aqui. Mesmo que a professora Ludetana não consiga voltar, a gente olha as perguntas aqui no chat e responde para vocês, tá bom? E a gente aqui no ao vivo. Então, vou colocar. Até agora, ok. Alice, obrigada pelo apoio. Então, dando continuidade, agora eu vi que o vídeo da Marcelene está aparecendo e o meu não está. Ok. Dando continuidade, eu trabalho com metodologias ativas, né? E o meu trabalho de educação ambiental, ele envolve metodologias ativas, envolve sobretudo gamificação, que é uma parte bem desenvolvendo da pandemia, e mesmo no período de pandemia, dei continuidade, fiz, não digo algumas adaptações, eu fiz muitas adaptações para poder trabalhar no ambiente online,
porque é totalmente diferente, não se trata de transpor o que nós vínhamos trabalhando no presencial para online, então requer muito, muito mais, e a gente precisa criar estratégias, né, e variáveis, e aí vou apresentar para vocês um pouco sobre essas metodologias, como nós podemos nos utilizar dessas metodologias para trabalhar a educação ambiental. E sem antes fazer uma chamada daquilo que o próprio Rubem Alves nos coloca, que é essa sensibilidade, né, porque eu sou adepta a qualquer processo educativo e para o educador. Então, ou dito de outra maneira, né, para o educador e para o aprendente. Então, tem que ter sentido. E trabalhar também com metodologias, com educação ambiental, tem que fazer sentido. Nós temos que nos envolver e se deixar cativar por esse trabalho. Todas as habilidades são todas sem sentido. Então, começa por aí essa significação desse trabalho de educação ambiental e, sobretudo, por meio das metodologias ativas, porque se trata de ativar a aprendizagem, porque as metodologias ativas partem do conceito da aprendizagem ativa, que coloca o aluno como lista do seu próprio processo de ensino, vai aparecer como protagonista esse aluno, seja ele indígena, quilombola, na zona rural, ou na cidade, em contexto urbano, onde esteja esse aluno, na universidade, na faculdade, ele será colocado na condição de protagonista, e o professor enquanto mediador. Então, a metodologia ativa consiste em metodologias ativas. E eu dou um passo adiante em relação a essa questão das metodologias ativas, e quando eu junto com a questão da aprendizagem significativa, porque eu não vejo esse professor somente como mediador, mas eu vejo ele também como protagonista nesse processo de ensino-aprendizagem, porque não basta e principalmente de educação ambiental, que como vocês viram na primeira parte, e se não conseguiram, depois vocês acompanham, né, quando eu coloquei a definição de educação ambiental, e desde Tbilisi, né, enquanto você tomando propriedade do que é o ambiente, e você toma consciência desse meio, adquire os valores, adquire as habilidades, se torna apto para agir sobre esse ambiente, resolver problemas ambientais. Então, você faz isso, mas não é protagonista. E esse professor, ele também é protagonista. Hoje, as metodologias ativas estão na pauta, né, dessa discussão da implantação da BNCC, dos currículos. Nós estamos em processo de elaboração curricular, várias escolas já elaboraram seus currículos, vários estados já estão com seus currículos. E, e as metodologias, né, como isso dos alunos enquanto protagonista da sua aprendizagem. Mas esse professor é mediador, é mediador e protagonista, como eu sempre digo, porque ele também está na condução desse processo. E adotar uma metodologia ativa precisa fazer sentido, primeiramente para esse professor, porque não dá para trabalhar com ele. Então, precisa fazer sentido para o professor. E ele vai conduzir esse processo, ele não sai de cena. Então, por isso que ele é tão protagonista quanto esses alunos. E esse professor precisa compreender quem são esses alunos, o que eles querem. É por isso que a gente, quando vai fazer um projeto de educação ambiental, a gente gera um diagnóstico
diagnóstico de percepção ambiental. Metodologias ativas vão partir da realidade, como vocês podem observar aqui no gráfico, né? Parte da realidade, confrontando com a teoria, vai problematizar, né? Parte aqui de hipóteses, e assim que se dá esse processo de construção, né, do trabalho por meio de metodologias ativas. Então, o professor precisa conhecer essa realidade, conhecer, né, o que ele quer, o que ele deseja. Então, a gente sempre, o próprio diagnóstico de percepção, elas percebem como elas se envolvem, como elas vivem, né, e se relacionam nesse ambiente. Então, isso é básico para qualquer projeto de educação ambiental, seja ele na escola, seja na comunidade, seja em área indígena, isso é básico, né, para poder desenvolver um trabalho que seja, de fato, adequado à realidade local, que seja contextualizado. Então, as metodologias são a chave de tudo isso. E para o professor, precisa fazer sentido. Então, e aí foi assim que a gente chegou a esse esquema, que é a definição de educação ambiental, que está no nosso livrinho. E por falar em educação ambiental, que eu fiz com a professora Sandra Freitas, que também é do GEA+, e a gente coloca essa definição de educação ambiental, e também tem a definição por escrito, tem esse esquema, né, que é uma tradução do que a gente viu lá da definição de Tbilisi, da conferência que aconteceu em 1977, porque a pessoa passa a tomar, né, reflete sobre o ambiente, sobre os problemas que existem, né, sobre o contexto, se apropria, passa a agir racionalmente e, na sequência, começa a propor soluções para os problemas ambientais. Esse processo, mas também é uma prática educação, e elas se casam, né, com a própria definição da educação ambiental, quando se propõe a atuar em determinada realidade, se propõe a resolução de problemas, e aí vocês viram lá no primeiro esquema, né, essa solução de problemas, e aí as várias metodologias ativas, metodologias baseadas em problema, em projetos, o Estado está devidamente relacionado por meio das metodologias ativas. E, claro, que a gente sabe que, quando a gente fala em metodologias ativas, não tem como não falar do Edgar Dale, né, que fala do cone da aprendizagem, né? Muitos dizem que ele veio primeiro, né, do que o William Glasser, e que fala da pirâmide de aprendizagem, do aprendizagem mais, né, que é a questão do próprio significado que isso tem também para a gente. Porque quando você só lê, você só escuta, e você não vai para a prática, né, muitas vezes a gente esquece. Então, você leu alguma coisa, passa um tempo, você esquece. E só desculpem o barulho. Alguém está... Então, quando a gente só ouve, só escuta, né, só vê, e na medida que você vai se envolvendo, se torna mais fácil você conseguir ativar essa aprendizagem e segurar e reter muito mais, de maneira que você vai ativando essa aprendizagem quando você passa a praticar e, sobretudo, ensinar os outros. Né? Então, quando você leva esse processo, ele se enraiza, né? Que é o que a gente quer que aconteça com a educação ambiental. Então, quando a gente coloca em prática, a coisa vai se enraizando. Então, e a Marcelene falava há pouco, né? Se você ensinar, as crianças vão aprender. Mas que bom se a gente puder ensinar, mas ensinar fazendo. Né? E é isso que a metodologia ativa propõe.
que a gente possa meter a mão na massa, trabalhar, né? Vamos fazer propriamente. Então, a educação ambiental dá para se trabalhar já colocando em prática. E a Marcilene colocou vários exemplos, várias propostas, né, de como podemos fazer educação ambiental. E às vezes são pequenas atitudes, mas que a gente vai cultivando, e depois aquilo um hábito, né, que fica. E deixo como referência para vocês, eu gosto do livro de metodologias ativas para uma educação inovadora, e aí eu decidi colocar aqui, porque sempre me pedem referências, né, material para leitura, quando eu estou trabalhando, e aí eu já vou logo deixar aqui, já coloquei na apresentação, e deixar para vocês, né, que é o da Lília Bacica e José Moran, que são os organizadores, metodologia da tem a versão física e tem também a versão digital, que vocês também podem ter acesso. E assim ter um pouco mais de contato para quem quiser se aprofundar nas metodologias ativas. E a metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, e escola, sendo desenvolvida por meio de metodologia do aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem, conforme está logo na introdução, na apresentação do livro de Bacique e Moran. Então, deixo já essa referência para vocês, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nas metodologias ativas. E aí, eu vou apresentando porque é como eu estou trabalhando, né, no momento, já ativas, e quando for na segunda-feira eu falo dessa prática, que é o que venho fazendo com os projetos de educação ambiental, que é uma metodologia ativa. E as atividades que são baseadas em metodologias ativas tiram o foco do professor, tira o foco, mas naquele sentido da metodologia tradicional, né, que o professor é o detentor do conhecimento e o aluno está ali apenas para aprender, né, como receptáculo desse conhecimento. As ativas tiram esse foco, né, essa visão aí unilateral de que o professor é o detentor do conhecimento, e os alunos estão só para aprender, e vai deslocar para os alunos, porque vai colocá-los também na figura de protagonistas do seu processo de aprendizagem. Por isso, a metodologia ativa incentiva a autonomia do aluno, e principalmente incentiva a sua autonomia, e não só isso, a criatividade. Então, atividades que são práticas, esse aluno vai trabalhar com pesquisa, desenvolver projetos, vai fazer investigação, e vai trazer para a sala de aula, vai debater. Então, coloca esse aluno no centro da discussão e no centro do seu processo de aprendizagem. Então, os alunos se tornam mais ativos, por isso que o nome é aprendizagem ativa, né? O termo é aprendizagem ativa, e a metodologia ativa. Então, se tornam mais ativos no processo de aprendizagem. E claro que atividades baseadas em metodologias ativas vão trazer uma série de benefícios para os alunos, e para os professores também. E eu sempre digo, o professor precisa querer. Então, perpassa aí pela noção de aprendizagem significativa, porque tanto para o aluno quanto para o professor, porque o professor também precisa compreender essa metodologia e ela precisa fazer sentido. Sentido para o aluno, no sentido para o professor que vai trabalhar com ela. Formas mais diferentes, interessante, né? Ajuda a desenvolver as habilidades colaborativas e cooperativas, aumenta o engajamento dos alunos, ajuda a desenvolver o pensamento crítico, estimula o pensamento criativo dos alunos, melhora a retenção do conteúdo, como nós vimos lá na pirâmide de aprendizagem, né, porque se tem essa parte mais prática do aluno ir pesquisar, do aluno ir atrás do conhecimento, procurar resolver problemas e depois ter aula. Então, vai incentivar esse aluno, promove a resolução de problemas, promove também a confiança desse aluno, a confiança, o autocontrole,
e também vai tornar o uso de tecnologias mais significativa, mais interessante, porque também a gente pode trabalhar as metodologias ativas aí usando as tecnologias e boa parte dela, né, porque surge as metodologias ativas estão híbrido, do ensino híbrido, né, então elas cai como uma luva nesse momento aí em que a gente tem o surgimento da internet, das tecnologias digitais móveis, então com essa nova geração, né, com a geração Z e agora a geração Alfa, que são os nascidos a partir de 2010. Então, nos 2000, geração Z, 2010, geração Alfa, que são os que nasceram já na era da internet e dominam o que há de mais moderno da tecnologia digital móvel. Então, até mesmo por isso, nós, professores e educadores, precisamos nos adequar, né, para também lidar. Como é que nós vamos lidar com essa nova geração? E aí a gente pensa assim, é só em contexto urbano? Não, se você for na área rural, também. A gente sabe que existe uma grande diferença, a questão mesmo de desigualdade social, né, tanto no contexto urbano quanto no contexto rural, e o acesso, né, o problema de acesso a essas tecnologias, acesso à internet, mas ainda assim a gente vai encontrar a internet presente, mesmo na aldeia, né, ou na zona rural, ou numa área quilombola. Hoje é muito mais comum, né, uma pessoa ter um aparelho um smartphone, né, ainda que não seja um de última geração, ou o aparelho mais moderno ou mais caro, mas tem um aparelho celular e aí consegue se comunicar, consegue minimamente acessar a internet. Então, isso é algo que está presente no nosso dia a dia, na nossa realidade, e com o qual as crianças que estão aí, eu diria, o mesmo essa geração Z aí de 2000 para cá está aí, tem contato já há muito tempo. E nós, docentes, precisamos nos adequar, porque nós somos migrantes digitais, né? Nós não somos nativos digitais como a geração Z e Alfa, nós somos migrantes. Muito de nós, antes da pandemia, não tinha contato com essas tecnologias e a gente teve que aprender. Então, e a gente precisa também se adequar, dominar essas tecnologias para poder oferecer um trabalho que vá lhe dar, que vá proporcionar um mínimo de interesse para esse aluno, né? Que era um pouco também do que eu estava falando hoje, né? Como tornar as aulas mais atrativas, mais interessantes, mesmo nesse sistema remoto, com aulas que são síncronas e também assíncronas. Como é que a gente vai motivar esse aluno? Né? Porque para vocês que estão no meio, que estão dando aula por meio remoto, né, já estão acostumados aí com os alunos todos com câmera desligada durante as aulas, e aí, como é que a gente faz diante disso? O que a gente vai fazer para animar esses alunos a ligarem as câmeras? Que atividade podemos fazer? Então, eu falava um pouco disso também na outra palestra que eu estava dando antes de entrar aqui no curso. O que é que eu venho fazendo, né, usando as metodologias ativas para poder envolver os meus alunos. E aí a gamificação tem me ajudado muito a mudar um pouco, assim, dar um outro aspecto para esse trabalho que eu venho desenvolvendo no meio online. E aqui alguns tipos de metodologias ativas, né? São várias metodologias ativas, são muitas metodologias ativas. E aqui as mais conhecidas, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, os alunos fazem os projetos, né? E depois eles trazem para a sala de aula, ou então focam num problema para resolver um problema. Sala de aula invertida, os alunos vão fazer a pesquisa, depois eles trazem para a sala, vão discutir, aprendizagem pares e a famosa gamificação, que é o que eu gosto de trabalhar e que eu vou falar para vocês na segunda-feira, como é que a gente pode estar trabalhando a educação ambiental por meio da gamificação. Não vou me deter em cada uma dessas metodologias, são várias, né,
mas na aula seguinte falarei um pouquinho, porque assim, às vezes a gente pensa que a gente está trabalhando metodologia ativa, quando na verdade a gente não está. E aí, quando for na segunda-feira, falarei um pouco quando é que se está realmente fazendo, trabalhando metodologia ativa e quando não se está, né? Para a gente também se apropriar melhor dessa metodologia e não só para o trabalho de educação ambiental, mas também para a nossa prática cotidiana, o nosso fazer docente, que é tão importante. Então, a gente vai se apropriando de todas essas técnicas, essas metodologias, para que a gente possa desenvolver e ofertar um trabalho pedagógico, né, que torne de fato o nosso ensino, né, que a gente consiga significar aquilo que a gente está dando para o nosso aluno, a gente está entregando para o nosso alunado. E aqui eu deixo o meu contato, né? A professora Marcelene já deixou o contato dela, esse meu e-mail aqui eu recebo o contato, quem quiser mandar alguma pergunta ou quiser indicação de material, pode mandar e-mail para esse que eu respondo. Tá? E sempre aqui, gosto de deixar essa frase de Paulo Freire para fechar, porque Paulo Freire nos dá lição em vários aspectos. A Ludetana abriu esse curso, né, falando um pouco de Paulo Freire, de esperançar, e ele diz que ninguém caminha sem aprender a caminhar. E, de fato, a gente precisa aprender a caminhar. E a gente aprende a caminhar, ninguém vai aprender a caminhar sem aprender a fazer o caminho caminhando. E, claro, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. E é isso que a gente está fazendo, né, de mãos dadas, juntos, porque a gente sempre está aprendendo. Ao mesmo tempo que somos docentes, estamos ensinando, mas a gente também sempre está aprendendo e aprendendo juntos, que é o melhor de tudo. Eu vou agora parar aqui o meu compartilhamento para a gente bater um papo aqui rapidamente com a Marcelene, que eu acredito não temos muito tempo. Não sei se a Ludetana conseguiu. Não sei se a Ludetana conseguiu voltar, mas eu vou dar aqui um tempinho de fala para a Marcelene, enquanto eu vou olhar as perguntas no chat, que eu acho que a Ludetana não conseguiu voltar. Oi, Rosiane. As perguntas estão no nosso chat aqui do Meet. Temos duas perguntas. Eu já vou respondendo logo sobre uma, aí eu acho que você responde sobre a outra. A professora pergunta como é que está a educação ambiental no Brasil, né? O panorama da educação ambiental no Brasil desde a ECO 92. E como está na escola? Então, eu diria que a educação ambiental no Brasil ela vem evoluindo, sim, tanto em políticas públicas, quanto em relação às concepções, né, e abordagens, como eu apresentei. Essas concepções elas vêm tomando uma outra roupagem. Nós já estamos passando, praticamente não vê, graças a Deus, as práticas da educação ambiental conservacionistas, já são poucos os projetos, poucos os professores, poucas as escolas que ainda têm essas práticas. Então, já passamos aí pelo pragmatismo, pela educação ambiental pragmática, mas estamos nos encaminhando para a aplicação dessa educação ambiental mais abrangente, mais reflexiva, para essa compreensão de meio ambiente dentro de uma complexidade, uma compreensão de meio abrangente. Na escola, também, a educação ambiental ela vem evoluindo. Ludetana, só desliga teu microfone. Ok. Aí a Marcelene conclui e você fala. Isso. Então, ela está presente nos currículos, né, das escolas, inclusive de forma legal. Ela está aí
desde a Política Nacional de Educação Ambiental, as diretrizes curriculares para a educação ambiental, elas trazem essa obrigatoriedade desse tema da educação ambiental presente nos currículos. Infelizmente, nem todas as escolas elas são comprometidas, mas a maioria, sim. Eu posso dizer que uma boa parte dos professores já estão assim, atuando de forma comprometida. Ainda existem aquelas propostas, né, pouco consistentes, mas voltadas para atividades pontuais mesmo, para a Semana do Meio Ambiente, a Feira da Cultura, uma data, o Dia da Água, o Dia da Árvore. Mas o importante é que se faz educação ambiental, mesmo que seja de forma pontual, está se fazendo educação ambiental. Nós temos muitos projetos de magnolas. Então, já passo a minha palavra para a professora Ludetana ou para a professora Rose. Seu áudio, professora Ludetana. Desculpa. Eu dizendo assim, vamos passar para a professora Rosiane, que já tem É a segunda pergunta que você respondeu uma da professora. Então, agradeço você, né? Agradeço. Ok, Lu, só desliga teu microfone, para não dar microfonia. Perfeitamente. Eu me esqueci, Obrigada, amor. obrigada, querida Lu. Então, pergunta aqui no chat, eu estou acompanhando aqui também no tablet. E aí a pergunta da professora Sueli, ela que é a nossa incentivadora. Então, eu avalio da seguinte maneira, em relação aos projetos. Eu penso que a gente já teve aqui no Brasil um boom de projetos. Eu penso dessa maneira. Então, eu vou dividindo por períodos. Vou dividindo por períodos. Ludetana, desliga teu áudio, Lu. Então, nós temos aí, a partir aí da Eco 92, e depois nós temos as conferências de meio ambiente, nós temos a agenda, a Agenda 21, temos as conferências, e aí, nesse período aí de proposição, de elaboração das convidas nas escolas, então, houve uma chuva muito grande de projetos, e mesmo os delegados de meio ambiente para ir para a Conferência Nacional, e aí tanto e entre os jovens também nas escolas, então teve um boom aí, eu diria, em relação aos projetos de educação ambiental. Hoje eu vejo isso de maneira mais interdisciplinar, com o próprio professor que vem tomando já curso aí há um tempo e que deu essa cara que hoje tem a BNCC, né, e a proposta mesmo de implantação da nova BNCC e também dos novos currículos que são com essa proposta interdisciplinar e que a gente vai observar, inclusive, nos próprios materiais que estão sendo propostos, né, os livros, e aí se a gente for pensar no ensino médio, por exemplo, os projetos integradores, os livros que são referência para se trabalhar a parte diversificada, que são os itinerários formativos no ensino médio, todos trazem a questão ambiental. E aí traz nessa perspectiva realmente interdisciplinar. E quando nós vamos olhar nas escolas, nas várias escolas, ver esse trabalho, sim, de educação ambiental. E aí a gente percebe
de trabalho que eu desenvolvo lá, né, na nossa escola, que é do Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, que é uma escola assistencial da aeronáutica, né, em que a gente vem desenvolvendo trabalhos e todos têm essa vertente aí da sustentabilidade, da questão ambiental. Uma boa parte dos nossos projetos trabalham sem direcionar especificamente para a educação ambiental. Mais recentemente, a gente criou um projeto especial, mas os anteriores a eles, como, por exemplo, o nosso projeto Açaí, Identidade e Sustentabilidade Paraense, ele tem uma forte veia aí para a questão ambiental e da sustentabilidade. Então, e é um projeto interdisciplinar, que envolve todos os componentes curriculares na escola. Então, eu penso que a tendência hoje, né, é essa, né, os trabalhos serem mais interdisciplinar, e aí a questão da educação ambiental e a questão. Professora Ludetana. Perfeito, Rosane. Eu não pude assistir tudo, porque foi justificado, eu estava coordenando outra live, tá? Mas assim dizer que, pelas respostas das duas professoras, nós avançamos muito, avançamos. E políticas públicas, no sentido assim, de instrumentalização. A gente não pode, nós temos todos os instrumentos legais. Talvez a gente precise fortalecer nas vontades políticas para que a destinação de recursos vá direto para a educação ambiental. Mas isso está acontecendo em muitas partes do país, em muitos municípios, em muitas capitais, que onde há do caso do Estado, nós temos a Lei Ambiental do Estado, será ser revestido para... Ludetana, eu acho que está dando uma interferência então, no teu sinal. Eu considero propulsores de uma... Sinal ruim, né? Eu posso continuar ou não? Posso? Então, a coisa mais promissora do desenvolvimento de educação ambiental tem sido as produções científicas. Aí a gente sente que na academia, as pesquisas aumentaram, os projetos de extensão, nos currículos de forma de professores ou de bacharéis, agora é semestral. Então, significa que a gente avançou muito. E cursos como matemática, engenharia sanitária... Ludetana ficou mudo agora. Assim, psicologia... Né? Esses cursos de educação ambiental. E hoje Acho no direito que o sinal também. da Ludetana caiu. Eu vou falando aqui enquanto a Ludetana volta, né? E aí, só retomando o que ela estava colocando, em termos de políticas públicas, né, que também está aqui, né, eu estou olhando agora aqui a questão da professora Sueli, e ela pergunta se existem políticas públicas nas cidades, né, escola, comunidade, e a professora Ludetana estava falando o quanto a gente avançou em termos de políticas públicas. E, de fato, né, e eu estava falando desse divisor. Eu lembro bem aqui, em relação ao estado do Pará, né, que o lema do governo Almir Gabriel, não sei se vocês lembram, mas a gente estava assim, nesse período que eu faço esse divisor, esse boom, então, da implantação do desenvolvimento sustentável. E como eu fiz uma análise dos planos plurianuais do governo brasileiro, quando eu estava na época da minha pesquisa de doutorado, que eu defendi em 2010, então aí de 2005 para 2010 eu estudei todos esses planos plurianuais do governo federal.
e também fui estudando os planos do Estado. E aí, quando chegou no Estado, né, observei que no governo do amigo Gabriel tinha o lema desenvolver sem devastar e educar para desenvolver. Então, marcando aí essa entrada, né, da marca mesmo, né, de se implantar o desenvolvimento sustentável no Estado, de adotar a educação ambiental também, né, enquanto política pública, e todo o trabalho também que foi desenvolvido em torno da educação ambiental, em termos de políticas, né, que foi se consolidando no âmbito do Estado do Pará, a criação da CINEA, né, que depois se tornou CIEA, né, Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, depois criação do Programa de Educação Ambiental do Estado do Pará, depois vieram a criação das redes, que eu falei logo no início, um pouco do histórico, né, que eu falo da Rede Brasileira de Educação Ambiental, e depois foram criadas as redes estaduais, e aqui nós temos a Rede PAEA, que aqui está hoje conduzindo o 10º Pré-Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, né, que está ativo e com a participação de várias instituições. Então, a gente avançou muito em termos de políticas, a gente avançou muito em termos de políticas públicas, também foram desenvolvidas diversas políticas públicas para a educação ambiental. E aí, claro que assim, agora quando se fala de projetos mesmo nas escolas localizadas, que eu faço esse divisor que eu coloquei anteriormente, né, que eu consigo visualizar um momento que a gente tem uma produção muito maior e também execução muito maior desses projetos nas escolas, e por conta das conferências da juventude, né, das conferências de meio ambiente, do que nesse mundo presente, por conta desse contexto ambiental, interdisciplinaridade, né, e que sobressai aí dentro dessa nova proposta da BNCC no nosso currículo nacional, né, e que cada estado está elaborando o seu currículo, ou já elaborou e já está executando. Ok? Acho que a Ludetana não conseguiu voltar, mas, Marcilene, você está aí? Sim. Deixa eu ver se tem, acho que apareceu mais. Porque já são. Olha, a professora também perguntou: poderíamos propor um currículo de educação ambiental a partir da pré-escola, como existe nos demais. Se poderíamos propor um currículo de educação ambiental a partir da pré-escola, como já existe nos demais países. É só essa que tem. Queres comentar um pouco? Como eu falava, a educação ambiental ela já está prevista aqui nas políticas públicas em todos os níveis, inclusive a partir da educação infantil. Já se trabalha a educação ambiental. Inclusive, eu sempre comento que nós teremos uma sociedade daqui a alguns anos muito mais consciente, né, devido a essas ações, devido a avanços nas práticas, nas concepções. Então, a gente tem aí uma tendência muito grande de ter um Brasil mais consciente, mais solidário, um Brasil mais sustentável, né? Em relação a essa proposta, realmente, ela pode ser feita para uma forma mais abrangente, mais efetiva, desde a educação das universidades, porque a educação ambiental ela está também se ambientalizando nas universidades há pouco tempo, então precisa se estimular mais. Então, é uma proposta muito importante, é uma proposta que, sim, a gente deve pensar em como melhorar o que nós já temos, em como melhorar os projetos, em como torná-los mais efetivos. Eu já passo para ti aí
Eu acho que a gente já tem 12 minutos além do nosso tempo, né? Então, a gente vai encerrando por aqui. Nós agradecemos, né, quem ficou até esse horário conosco. Nós voltaremos na segunda-feira, dia 7. A professora Ludetana, acredito, não conseguiu retornar, mas segunda, a gente vai avançar no prática, as vivências. A Marcelene vai falar um pouco desse trabalho com os jogos ambientais, e aí nós vamos trazer atividades para vocês, também vou falar um pouco de gamificação, e vamos trazer atividades para vocês. Então, nós nos despedimos aqui, desejamos a todos uma boa noite, e até segunda-feira. Noite.